A reedição da decisão da Copa do Nordeste de 2024 promete ser bem diferente. Distantes daquele bom momento, o Fortaleza de 2025 ainda não convenceu e deve priorizar a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo final de semana. O CRB vê uma classificação bem distante para a próxima fase do regional, tem problemas em todos os setores e tem loser pressionado. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira teremos a última rodada da primeira fase do regional para o Grupo A e tem a reedição da grande decisão da Copa do Nordeste de 2024 entre esses jogos, Fortaleza e CRB. Equipes que vivem momentos semelhantes, momentos parecidos. O CRB que, apesar de ter conquistado o campeonato alagoano pelo quarto ano seguido, não convenceu em 2025. Do outro lado se tem um Fortaleza que na primeira fase da Copa do Nordeste, apesar da classificação antecipada, não conseguiu desempenhar ao nível esperado e no campeonato cearense mais uma vez ficou com o vice-campeonato. Vou trazer as prováveis escalações das duas equipes, aonde você vai poder acompanhar essa partida com imagem, o histórico também um pouco mais recente entre Fortaleza e CRB no confronto direto e a classificação. Inclusive, já vou trazendo aqui a classificação do Grupo A do Regional. Antes de dar sequência no vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Isso ajuda demais ao crescimento do canal e faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Já trazendo um convite, aliás, tem já uma tier list da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, quem eu acredito que vai lutar pelo quê? Título, Libertadores, contra o rebaixamento, e a estreia dos nordestinos, qual tem a estreia mais complicada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E para o torcedor do CRB, tem o papo de segunda, toda segunda às 19 horas. E tem também, vai sair nessa quarta-feira, um pouco das três primeiras rodadas do que esperar dos adversários e do CRB nas três primeiras rodadas da Série B. Mas bora lá, trazendo a classificação do Grupo A do Regional, Vitória, Sport e Fortaleza já classificados de forma antecipada. Fortaleza pode até ser igualado em número de pontos com várias equipes, mas tem o número de vitórias como ponto diferencial, né, como ponto crucial para a classificação antecipada. O que resta para o Fortaleza é buscar a segunda colocação, tentar ultrapassar o Sport para ter uma segunda fase como mandante. E para o CRB se tem a luta ainda pela classificação. São 5 equipes lutando por uma vaga. E tem nisso daqui o confronto direto entre Ferroviário e Souza, que também vai acontecer no Ceará, no Presidente Vargas. Aqui, para o CRB conseguir a classificação, ele precisa superar o Fortaleza e torcer para o empate entre Ferroviário e Souza. Só assim o CRB vai à segunda fase do regional. Todas as outras equipes, matematicamente, ainda têm chance de classificação, mas quanto mais abaixo, Altos e Motoclube, aí precisam de uma combinação, de combinações ainda maiores. Mas olhando aqui para esse confronto, e daqui a pouco vamos trabalhar sobre as prováveis escalações, você tem um confronto de equipes que, como eu comentei agora há pouco, vivem momentos muito parecidos, treinadores que são contestados, elencos contestados também, só que tem um agravante do lado do CRB. Para o lado do Fortaleza, tem o fator de vai ter a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana e o Fortaleza, por conta disso, não deve ir com força máxima, por uma escolha do Fortaleza, além de já estar numa condição um pouco mais confortável com a classificação antecipada. Para o lado do CRB, não. Apesar do título do alagoano, em que o CRB não foi bem em nenhum dos dois jogos diante do Asa, se tem um CRB pressionado pela classificação e um CRB que tem uma reformulação ocorrendo nas últimas horas. Tem o Léo Pereira indo a Salvador para assinar com o Vitória, tem o GG que deve estar de saída, o Ian que não atuou, não iria atuar, mas deve estar de saída de alguma forma, e isso deve gerar um impacto menor, mas ainda assim gerando impacto no grupo, e um CRB que tem problemas em todos os setores para a escalação do Humberto Louser, que vem sofrendo contestações duras, então até ponto de falar sobre o técnico balançar antes do início da Série B.
E aí vamos trabalhar sobre as prováveis escalações. Fique à vontade para palpitar aqui abaixo nos comentários, tá? O que você espera para o jogo, quem você acredita que tende a levar melhor. Depois das prováveis escalações, vou passar um pouco do histórico entre as duas equipes e também trazer onde você vai poder acompanhar a partida com imagem. Bora lá! Fortaleza deve ir com o João Ricardo no gol, goleiro titular. Então aqui no gol deve se manter a titularidade. Para a lateral direita, Mancuso deve ser o nome escolhido. Para linha de zaga, Tite e o Davi Luiz como os zagueiros para o confronto. O Tite, eu considero o Tite como um dos nomes, como um dos pilares da força titular do Fortaleza. Na lateral esquerda deve ter o nome do Diogo Barbosa, que alterna com o Bruno Pacheco pelo corredor esquerdo. No meio de campo, o Rossetto como a figura de maior poder de marcação. Tem também a possibilidade do Zé Wellison começar jogando. Zé Wellison como meia central. Pikachu na meia direita. Do lado esquerdo, o Pochettino, que vem sendo especulado que deve sair da equipe do Fortaleza. Teve uma especulação quanto à possível ida dele ao Atlético e agora se tem o nome do Grêmio também com o desejo pelo Pochettino. Vem tendo um pouco menos de espaço, muito menos de espaço em relação às outras temporadas. Moisés, que briga aqui pelo lado esquerdo do ataque com o Breno Lopes, e o Kaiser. E aí sim, o Kaiser não briga muito pela titularidade, é uma peça muito mais de entrar em alguns minutos durante o segundo tempo. Então, um desenho diferente, inclusive, da apresentação que eu fiz sobre o Conhecer o Fortaleza. Se você não viu ainda, vou deixar o card aqui disponível para vocês. O Fortaleza distante de ter força máxima para o confronto, mas ainda assim com a equipe muito qualificada. Pikachu pelo lado direito, Moisés pelo lado esquerdo do ataque, Diogo Barbosa, Davi Luiz e Tite, João Ricardo como goleiro titular. Então se tem ainda assim um Fortaleza muito forte. Olhando para o lado do CRB, começa com um problema com o Vitor Caetano. O goleiro titular do CRB é o Matheus Albino, que foi expulso no jogo anterior. E aí tem o Caetano, que inclusive entrou no jogo e falhou. Tem muita condição de falta de ritmo de jogo. Na lateral direita, o CRB deve ter a figura do Matheus Ribeiro, que foi o lateral direito titular do campeonato alagoano, mas briga a posição com o Rainer. Se tem para a dupla de zaga problemas, o Henry deve ser um dos zagueiros e o outro zagueiro deve ser o Darlisson. O CRB que comunicou nos últimos dias a saída do Miranda, a chegada que se teve do nome do Anderson Jesus, mas que ainda não está disponível. Acredito, nem sei se ele foi anunciado oficialmente, o Anderson Jesus, ex-América. Para a lateral esquerda, tem a figura do William Bahia, que não pôde jogar no Alagoano, veio do Barcelona de Ilhéus, até estreou bem. Vamos ver o que ele consegue desempenhar na sequência da temporada. Para o meio de campo, tem deve ter a figura do Natan Melo, como o cara de maior poder defensivo, o primeiro volante. O Meritão como o meia central. Meritão que no jogo contra o Ferroviário, na verdade, chegou a ser utilizado como um primeiro volante, deixou algumas brechas, o Loser foi alvo de contestações por conta disso. Então se tem o Natan Melo para gerar poder defensivo e o Meritão como meia central. E o Danielzinho, e aqui não tem muita dúvida quanto a isso, porque quando se tem a dúvida se o Danielzinho vai ser titular ou não é quando o GG está disponível. Só que, ao que tudo indica, o GG pode estar de saída do CRB. Não viajou para o Ceará, pelo que se tem de informação. David da Hora não é uma peça que inspira tanta confiança, um atacante de lado, poucos minutos na temporada. Até foi titular contra o Ferroviário, mas aqui naturalmente teria o nome do Léo Pereira, ou então aqui o nome do Léo Pereira, mas o Léo Pereira está em Salvador, deve seguir para o Vitória, deve ser anunciado inclusive pelo Vitória. Então David da Hora pelo lado esquerdo, Thiaguinho ou o nome do Barata, vou botar aqui o B, ou o nome do Barata para o lado direito do ataque, e o Anselmo Ramon para 9. Então essa é a provável escalação do CRB, com problemas em todos os setores.
dá para ainda falar como um problema, apesar de vai virar realidade, o CRB não ter o nome do Léo Pereira, o CRB não ter disponível o nome do GG, não ter ainda a presença do Anderson Jesus, por exemplo. Então tem problemas em todos os setores, sem contar aqui no nome do Caetano no gol. O CRB tem problemas em todos os setores de campo. Trabalhando aqui com vocês o histórico um pouco mais recente do confronto, trazendo o recorte dos últimos 5 jogos. O CRB venceu o último confronto, que foi para os pênaltis, e o Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste. Temos aqui 3 vitórias do Fortaleza e 2 vitórias do CRB. Todas elas, uma delas foi em Copa do Brasil, as outras foram em Copa do Nordeste. Voltando aqui para falar sobre a transmissão, o jogo vai ser transmitido pelo Premier. Todos os jogos são transmitidos pelo Premier. Vai ser transmitido pelo SBT em Alagoas e no estado do Ceará. Não sei os outros estados, porque também tem Motoclube e Vitória, que vai ser transmitido pelo SBT. E vai ser transmitido também pela ESPN. Então, são 3 veículos de transmissão, 3 emissoras para esse confronto de Fortaleza e CRB. Que quando saiu o sorteio ali das 2 equipes no mesmo grupo e na última rodada da primeira fase do regional, todo mundo imaginou que poderia ter um grande jogo. Ainda assim espero um grande jogo, mas as 2 equipes não demonstraram talvez algo que a gente possa esperar muito nesse confronto. Mas ainda assim vai ter pós-jogo aqui disponível no canal após esse confronto. Todos os jogos, lembrando, a partir das 21h30. Motoclube Vitória, Esporte Autos, Ferroviário e Souza. Não temos os jogos ainda definidos do grupo B. Está previsto lá para acontecer em junho, mas tem o jogo do Bahia contra o Ceará acontecendo na quarta-feira às 19h. Fica ligado, também posso trazer algumas atualizações sobre ele. Tem pré-jogo, inclusive, disponível sobre ele aqui no canal. Até a próxima.